Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje ela vai ser referente aos processos de tratamento de esgoto e efluentes. O que isso quer dizer, né? A água que a gente recebe nas nossas casas como água potável, de acordo com a aula passada, né, ela vem num padrão de qualidade, que é um padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde, que estabelece a quantidade da água que pode ser abastecida para a população, sem causar, então, riscos à saúde, e as atividades que normalmente, sem ameaçar, né, as atividades que normalmente são realizadas pela população, pelas indústrias, todas que recebem e utilizam essa água de abastecimento, tá? Então, ela chega num padrão de qualidade super alto na nossa casa, e à medida que a gente vai usando essa água, né, são incorporadas impurezas na água. Então, no banho, a gente tem a água incorpora impurezas, né, que são os produtos químicos e as sujeiras, poeira, gordura, né, micro-organismos. Ainda no banheiro, né, no vaso sanitário, incorpora fezes e urina, contendo sólidos, contendo micro-organismos, contendo produtos químicos, contendo nitrogênio, fósforo. Na cozinha, matéria orgânica, tá? Então, a partir do momento em que a gente usa a água, que chega numa qualidade boa na nossa casa, essa água incorpora impurezas e ela é direcionada, então, para um sistema de coleta de esgoto, idealmente, né? Seria direcionada por esse sistema de coleta de esgoto e para um sistema de tratamento desse esgoto, para que parte dessas impurezas sejam removidas antes que ela volte para os rios, porque senão os nossos rios, eles seriam 100% poluídos, não que eles não estejam 100%, eles devem estar 70%, né? Mas isso acontece por quê? Porque atualmente no Brasil a gente trata apenas 47% do esgoto que é gerado, tá? Então ainda é necessário muito investimento nessa área para que a gente possa, né, passar a preservar de uma maneira mais eficiente a qualidade da água nos nossos rios. E igual lá para existe um padrão, né, de qualidade com os parâmetros físico-químicos específicos para a água que a gente chega nas nossas casas, né? Para a água que a gente pode beber, que a gente pode usar para cozinhar, para tomar banho, fazer outras atividades, existe um padrão também especificado para esses efluentes que vão ser lançados nos rios. Então, existe uma legislação que diz respeito à qualidade do esgoto após o tratamento. Então, como que ele deve estar para evitar que os rios fiquem extremamente poluídos. Hoje, então, na nossa aula, a gente vai ver o que acontece nessas estações de tratamento de esgoto, quais são os processos utilizados para remover essas impurezas da água. Então, a gente sabe que o esgoto, ele é composto, 99,9% dele é água. E os outros 0,1% são esgoto, produtos sólidos, produtos químicos, matéria orgânica dissolvida em suspensão, micro-organismos, nitrogênio e fósforo que estão ali, né, causando trazendo ali impurezas para aquela água, tá? Então, a gente precisa remover essas impurezas para que aqueles 99,9% voltem para o ambiente de uma maneira, de uma qualidade pelo menos razoável. Nas indústrias é a mesma coisa, tá? Então, as indústrias, chega lá nas indústrias uma água de alta qualidade, né? De acordo com os requisitos dos processos industriais que vão ser realizados ali. Essa água, durante o processo industrial, dependendo do tipo de indústria, ela vai incorporar diferentes tipos de substâncias, sejam elas substâncias químicas, substâncias orgânicas, né? Químicas sintéticas ou orgânicas, sólidos em suspensão. E aí as indústrias são obrigadas a aplicar um processo de tratamento que vai remover essas impurezas antes que essas águas possam voltar
para os corpos d'água. Normalmente, os processos aplicados nas indústrias vai variar muito de acordo com o tipo de indústria. Então, aquelas indústrias que têm muita matéria orgânica biodegradável, elas vão utilizar os processos biológicos aeróbios ou anaeróbios, tá? Então, processos biológicos de tratamento, o que isso significa? Elas exploram a capacidade das bactérias de se alimentar da matéria orgânica que está no efluente delas. É o que a gente faz com o esgoto, que é majoritariamente biodegradável, tá? E aí, as indústrias em que eu tenho muita matéria orgânica, matéria não biodegradável no efluente industrial ou produtos químicos tóxicos, as bactérias vão morrer. Então, não é possível realizar esse tratamento biológico. Aí, então, eu realizo um tratamento físico-químico, com adição, por exemplo, de oxidantes químicos, com processos de filtração, coagulação, floculação, assim como utilizados nas estações de tratamento de água, tá? Então, os processos de tratamento de efluentes que a gente vai ver aqui hoje, né, são os processos destinados a melhorar a qualidade da água, remover as impurezas da água utilizada, que então incorporou impurezas, seja nas nossas casas, seja nas indústrias. Então, a gente remove essas impurezas e volta com essa água para o ambiente, tá? Então, a gente vai ver, principalmente com base no que acontece nos processos de tratamento de esgoto, porque é o mais padronizado, né? O esgoto, ele tem uma composição mais ou menos parecida no mundo inteiro. Enquanto que os efluentes industriais variam muito, então seria difícil dar uma aula sobre o tratamento do efluente industrial, porque cada indústria usa um tipo de tratamento diferente. Então, a não ser que eu fale com vocês durante a aula, isso aqui é usado mais no tratamento nas indústrias, mas tudo que eu falar assim, de maneira geral vai ser o que é mais aplicado no tratamento de esgoto doméstico, tá ok? Bom, eu espero, né, o comprometimento de vocês até o final da aula. Vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente iniciar, então, os nossos conteúdos após essa pequena introdução. Bom, então, nós falamos sobre tratamento de águas residuárias urbanas, que seria o esgoto, e industriais, que são os efluentes industriais, tá? Então, a gente usa a água, né, nas nossas casas, nas indústrias, para geração de energia, em atividades de pesca, uso agrícola, irrigação, navegação e lazer. Todos esses tipos de atividade, eles acabam incorporando na água substâncias que não estavam antes naquela água, né? Substâncias que a gente chama de exógenas. Quando essas substâncias exógenas, elas atrapalham o andamento das atividades, elas passam a ser chamadas de poluentes, tá? Então, essas atividades contribuem, né, para a contaminação das águas por pesticidas, no caso da irrigação, fertilizantes, produtos químicos utilizados nas nossas casas, nas atividades de navegação, nas indústrias, tá? O esgoto doméstico, né, que incorpora aí na água produtos químicos, sólidos, matéria orgânica, matéria inorgânica, como nitrogênio, fósforo e sais. E os efluentes industriais, que têm bastantes produtos químicos, matéria orgânica biodegradável e não biodegradável. Nesse caso, então, é importante que, após utilizada, né, a água, então, passe por um processo de tratamento, que, na verdade, é uma sequência de vários processos, como a gente vai ver hoje, que seja responsável por remover essas impurezas da água antes que ela volte para o ambiente. É lógico que é muito mais fácil eu fazer isso em locais onde eu consigo concentrar toda essa água contendo impurezas em um lugar só para tratar, do que em aplicações como, por exemplo, na agricultura, onde a água ela consegue correr, né? É difícil de eu coletar toda essa água para depois tratar, tá? Então, as fontes pontuais, que são aquelas em que eu consigo coletar e monitorar, como é o caso dos efluentes urbanos e da indústria, é muito mais fácil de eu garantir, né, a remoção dessas impurezas da água antes que ela volte para o ambiente. Normalmente, então,
essas águas residuárias, né, elas são lançadas nos rios, e isso pode ser feito após o tratamento, quando há um sistema de coleta e tratamento de esgoto, ou sem tratamento. Um dos principais impactos, gente, principalmente do esgoto, do lançamento do esgoto nos rios, né, o esgoto não tratado, seria a depleção do oxigênio dissolvido, ou a redução do oxigênio dissolvido presente nos rios. Então, aqui eu tenho a ilustração de um rio limpo, tá? Onde eu tenho cerca de 8 miligramas por litro de oxigênio dissolvido. Essa concentração de oxigênio, ela é importante, né, e essencial para a respiração dos peixes, dos outros organismos aeróbios que estão aqui, sendo que os peixes são organismos muito sensíveis às concentrações de oxigênio dissolvido. Abaixo de 3 miligramas, eles não sobrevivem mais, então eles vão morrer, tá? Então, se eu vejo um peixe no rio, isso quer dizer que a qualidade da água ali, ela está pelo menos intermediária, porque aquele peixe está sobrevivendo ali, tá? Rios limpos, né? Além de uma concentração de oxigênio dissolvido aí entre 5 e 10, eles também têm baixa concentração de matéria orgânica, tá? Só que aí o que acontece é que o esgoto, ele, como eu disse para vocês, ele tem uma concentração de matéria orgânica biodegradável aí de 300 miligramas por litro, tá? Mais ou menos. E esse esgoto, então, quando lançado no rio limpo, vai fazer com que haja um aumento brusco da concentração de matéria orgânica nesse rio, tá? E essa matéria orgânica, né, quando ela é lançada, então, no ambiente, os micro-organismos que estão nesse rio, eles vão trabalhar para oxidar essa matéria orgânica. Então, eles vão utilizar essa matéria orgânica como alimento, os organismos decompositores que estão aqui. Então, depois desse aumento brusco, né? Depois desse lançamento de matéria orgânica, com esse aumento brusco de matéria orgânica, há uma redução da concentração de oxigênio dissolvido. Por quê? Porque esses organismos decompositores que vão usar essa matéria orgânica como alimento, eles são organismos aeróbios, ou seja, eles utilizam o oxigênio como receptor final de elétrons, igual a gente faz no processo de respiração. Então, a gente respira o oxigênio para gerar energia. Esses organismos fazem a mesma coisa para oxidar essa matéria orgânica, tá? Quando eu oxido essa matéria orgânica, há uma redução desse oxigênio dissolvido, e aí os organismos mais sensíveis, como por exemplo os peixes, eles deixam de existir no corpo d'água, sobrevivendo apenas os fungos e as bactérias anaeróbias quando eu chego a concentrações aí próximas a zero de oxigênio dissolvido, tá? Um ambiente anaeróbio é um ambiente sem oxigênio. A partir do momento em que essa matéria orgânica já está parcialmente estabilizada, né? Esse oxigênio dissolvido, então, ele volta, ele deixa de ser consumido, porque os micro-organismos decompositores já estabilizaram essa matéria orgânica, e aí, então, ele volta a se estabilizar, até chegar ao estágio próximo ao que eu tinha no início, antes do lançamento do esgoto, tá? Gente, esse processo é um fenômeno natural que acontece nos nossos rios, tá? Que se chama autodepuração. Depurar é limpar. Auto é o que você faz com você mesmo. Então, uma autodepuração é uma autolimpeza. Então, o rio, ele é capaz de se autolimpar a partir das atividades que são realizadas pelos organismos presentes naquele ambiente, tá? Esse processo de autodepuração, ele ilustra, né, a homeostase dos rios, né, como que eles são resilientes, eles sofrem o impacto, que é o lançamento da matéria orgânica, mas eles conseguem reestabelecer condições que são semelhantes àquelas existentes antes deles sofrerem o impacto. Então, isso ilustra a capacidade de homeostase desses rios, tá? Só que aí, né, o que que tem acontecido, né?
Antigamente as cidades eram pequenas, uma cidade lançava o esgoto, o rio vinha lá, se autodepurava e ficava limpo de novo. Aí vinha outra cidade, lançava o esgoto, havia o processo de autodepuração e ele ficava limpo de novo, né? Isso tudo também, né, só é possível porque o rio ele é um ambiente que tem um fluxo contínuo de água. Então essa água ajuda na diluição desses poluentes também, né? Aqui, mais uma vez, outra cidade pequena e tal. Só que aí, com o crescimento desordenado das cidades, né, sem ligação aí na coleta de rede de coleta e tratamento de esgoto, a carga de poluição de matéria orgânica lançada por essas cidades começou a aumentar. E aí a distância, né, entre o local em que o rio voltava às condições iniciais e o próximo lançamento começou a diminuir, né? Aqui aconteceu isso com todas as cidades. Até que chegou um momento que de tanto lançamento, esse rio ele perde a capacidade de se autodepurar. Então a capacidade dele de voltar às condições iniciais, né, ela vai depender do tanto de matéria orgânica que é lançada aqui. Lembra lá dos impactos ambientais, né? Eles só existem se eu dou o tempo necessário para que a natureza retome as condições iniciais. E isso não acontece mais nos nossos rios. Então, o que eu faço para prevenir que os rios morram, né? Que a poluição tome conta desses rios? Eu preciso tratar esse esgoto, diminuindo a concentração de matéria orgânica que entra aqui. Com isso, então, se eu remover as impurezas antes do lançamento, ao invés de acontecer essa depleção, né, enorme de oxigênio dissolvido aqui, vai acontecer apenas uma depressãozinha, né? Apenas um pouquinho de oxigênio vai ser consumido, porque eu vou ter menos matéria orgânica sendo lançada aqui. Isso vai evitar, então, a morte dos rios, a morte dos peixes, a redução da biodiversidade, como acontece aqui. Então, o processo de tratamento de efluentes, ele é importante para evitar com que isso aqui aconteça, né? Que é a redução da concentração de oxigênio dissolvido abaixo, né, das condições necessárias ou essenciais para que os organismos mais resistentes sobrevivam, tá? E aí, então, a gente vai ver que lá na estação de tratamento de esgoto, que a gente chama carinhosamente de ET, o que a gente faz é mais ou menos uma imitação do que acontece aqui nesse processo. A gente explora a capacidade das bactérias em se alimentarem dessa matéria orgânica presente no esgoto, mas em um ambiente limitado, que é um tanque, tá? Como se fosse uma lagoa ou uma piscina, que a gente chama de reator biológico, onde a gente adiciona oxigênio dissolvido e o esgoto, que é o alimento dessas bactérias. E essas bactérias, elas estão lá felizonas, porque elas têm alimento em abundância, nutrientes em abundância, porque está tudo lá no esgoto, e oxigênio dissolvido, né, fornecido artificialmente. E elas, então, estão com uma taxa de alimentação e metabolismo alta, se alimentam dessa matéria orgânica, passando, então, a matéria orgânica dissolvida da fase líquida para a fase sólida. Então, é igual, por exemplo, quando a gente ingere um alimento, né? A matéria orgânica que estava naquele alimento vai passar a fazer parte do meu peso orgânico, a não ser que eu gaste, né, esse alimento, tá? Então, eu incorporo aquela massa orgânica ao meu corpo. As bactérias fazem isso também, aqui, nesse reator biológico, tá? Elas vão incorporar, então, essa matéria orgânica que estava dissolvida na água ao peso corporal de cada bactéria. Isso, no final, então, forma o que a gente chama de lodo biológico, que é um lodo contendo bactérias, tá? Então, eu passei a matéria orgânica que estava dissolvida na fase líquida para uma fase sólida, que eu consigo separar facilmente da fase líquida. No final, então, essa matéria orgânica na fase sólida vai ser removida e a água, então, tratada, vai voltar para os rios, né, com um teor de matéria orgânica muito menor, que vai evitar com que isso daqui aconteça, tá? E com que isso daqui também
aconteça esse cenário aqui, tá? Durante esse processo, então, né, acontece o seguinte, ó, o oxigênio dissolvido inicial estava em 8 miligramas por litro e ele cai, né? Aí há a estabilização da matéria orgânica, não tem mais matéria orgânica para as bactérias consumirem, elas param de consumir o oxigênio dissolvido que estava ali na água para oxidar essa matéria orgânica e o oxigênio dissolvido volta a subir. Nessa fase aqui, onde eu tenho uma baixa concentração de matéria orgânica, a DBO, que é a concentração de matéria orgânica, ela já está, então, sendo estabilizada, né? E o nitrogênio que estava nessa matéria orgânica, ele vai passar de nitrogênio orgânico para nitrogênio amoniacal, que é, é uma, é uma forma mais oxidada dessa substância, tá? A mesma coisa acontece, e aí posteriormente esse nitrogênio amoniacal, ele é oxidado a nitrato, tá? Na zona de recuperação, que vai então diminuindo aí ao longo do tempo também. E nessa zona então de decomposição ativa, que é quando o oxigênio dissolvido está em seu mínimo após o lançamento, há uma grande proliferação de organismos decompositores. Então, o pico de bactérias e fungos, né, decompositores acontece aqui no início. O número de algas diminui, porque há uma alta concentração de sólidos em suspensão pelo lançamento de esgoto, com baixa penetração de luz, então as algas morrem, tá? Mas aí depois as algas se estabilizam numa concentração ainda maior do que eu tinha aqui no início, por causa da presença de nitrogênio e fósforo após o lançamento de esgoto. Então, uma segunda consequência aí desse lançamento, né? A primeira é a depleção do oxigênio dissolvido, depois eu tenho um aumento das algas pela prevalência do nitrogênio e do fósforo nesse corpo d'água, tá? Então a gente tem uma problemática que é as águas cada vez mais poluídas, o que causa em legislações, né, de lançamento cada vez mais restritivos, uma diversidade enorme de efluentes, eu tenho esgoto, tenho efluentes industriais, e um aumento do custo da água. E aí as indústrias, né, elas começaram a aplicar principalmente tratamentos avançados que permitam o reuso de água, ao invés de pagar todo dia pela água da Copasa que chega. Um exemplo, gente, aí vocês, né, da engenharia mecânica, que gostam aí da indústria automobilística normalmente, né, é a Fiat de Betim, tá? Que consumia o equivalente a uma cidade de 100 mil habitantes, em termos de volume de água por dia. E com os sistemas de tratamento dos efluentes gerados ali dentro, que ela implementou, ela hoje consegue reutilizar 99,6% da água que ela utiliza no processo, tá? Então, ela já não é dependente mais da água que vem da Copasa, que tem um custo muito maior para as indústrias do que para o nosso consumo doméstico. E a tarifa que eles pagavam, né, reduziu, não só pagou o investimento no processo de tratamento que eles aplicaram, aí processos de tratamento muito avançados, para que a água, né, que o efluente contendo impurezas, água, mas impurezas, muito óleo da indústria automobilística que é gerado, passasse a um padrão de qualidade de água que pode ser utilizado para o resfriamento, né? Eu não posso gerar incrustação, nem desgaste da tubulação, tá? Então, é uma água de alta qualidade. Muitas vezes, nem sais eu posso ter, então, uma qualidade maior ainda do que a água de potável, tá? Isso tudo a partir da implantação de processos avançados de tratamento de efluentes que removem impurezas como matéria orgânica, produtos químicos, mas também sais e nutrientes dessa água, tá? Então, houve, né, uma redução do consumo de água
o aumento das taxas de reuso de água e a implementação de tratamentos cada vez mais eficientes. Ao invés de eu remover só a matéria orgânica, eu vou remover também os produtos químicos e os sais para eu poder reutilizar aquela água, bem como o tratamento segregado. Então, a Fiat, ela tem um restaurante, ela tem sanitários para as pessoas, um refeitório, né? Ela tem sanitários para as pessoas que trabalham ali. Esse efluente gerado nesse setor é parecido com o esgoto sanitário. Então, ela vai mandar isso para a coleta, para a rede de coleta de esgoto. Mas o que ela gera na indústria mesmo, composto por óleo lubrificante, produtos químicos, Betex, etc., ela vai tratar em uma outra linha antes de lançar na rede de esgoto, tá? É importante que tenha essa consciência também de que essa segregação, ela é muito valiosa. A questão, né, da água cada vez mais cara, né, e mais a falta, né, de água de qualidade nos rios, ela tem também feito com que muitos países ou estados, eles voltem aí esse tratamento do esgoto ou de efluentes para um tratamento super avançado que vai permitir o reuso do esgoto em água potável. Então, eu pego o esgoto e trato ele por processos muito avançados que vão remover todas as impurezas e micro-organismos, e aí a água que sai do tratamento do esgoto, ela pode ser ingerida pela população com segurança. O primeiro país no mundo a fazer isso foi a Singapura, tá? A Singapura é uma ilha, ela tem aí problemas com obtenção de água doce de qualidade, tá? E aí, então, ela implantou esse sistema que se chama New Water. Nesse sistema, né, ela trata o esgoto, a água potável, a uma qualidade que ela pode, então, abastecer a população. Como que ela faz isso? Ela pega a água, então, que saiu do processo, né, das nossas casas e das indústrias, com impurezas como matéria orgânica, sólidos, micro-organismos. Essa água, então, ela vai passar por um tratamento, tá? De efluentes, que a gente vai ver aqui hoje pelos processos biológicos. O efluente tratado, então, ele passa por um processo de tratamento que a gente chama de o processo, então, avançado que é aplicado, além do tratamento normal que é feito, tá? O processo de microfiltração, onde eu tenho um filtro que tem poros com um tamanho de 10 a menos 3 micrômetros, desculpem aí a grafia que tá péssima. Tudo então que é maior do que 10 a menos 3 fica retido por esses poros e não passa, tá? Bactérias já não passam daqui, tá? Depois, então, eu tenho um processo de filtração por membranas também, que é o de osmose inversa, onde eu pressiono a água contra o gradiente osmótico. Esse processo é altamente seletivo, tá? A pressão aplicada aqui na água é extremamente alta, que aumenta o gasto energético, mas eu consigo remover até sais, Na+ e Cl-. É o processo que é utilizado, por exemplo, na dessalinização da água, tá? Esses sais, então, eles ficam retidos e a água pura passa. Posteriormente, um processo de desinfecção por radiação ultravioleta, que tem um comprimento de onda aí de 254 nanômetros e desnatura o DNA dos micro-organismos, e essa água, então, vai para o sistema de abastecimento de água. Normalmente, esse sistema, essa água, né, que é gerada a partir do esgoto, o reuso de esgoto em água potável, ela é abastecida principalmente nas indústrias, tá? Mas em períodos de seca, onde falta água, né? Quando falta água, ela é misturada com a água potável, tratada lá na estação de tratamento de água, como a gente viu na aula passada, e ela vai, então, para a população também, tá?
Um outro local onde esse reuso de água, de esgoto em água potável, tem sido cada vez mais discutido e explorado é a Califórnia, nos Estados Unidos. A Califórnia, gente, esgotou todas as fontes de água doce que ela tinha para usar. Ela já usou tudo que tinha de água subterrânea. Ela já fez transposição da água do norte do estado para o sul do estado, que é onde eu tenho mais agricultura, tá? Ela já fez de tudo. E aí, agora, então, eles estão investindo nos processos de reuso de esgoto em água potável. E a primeira parte, né, do plano estratégico deles, para eles poderem fazer isso, foi a mudança da legislação, que então passou a permitir que o reuso pudesse, que o esgoto pudesse ser tratado em água potável e utilizado para fins potáveis, tá? Uma vez que ela mexeu na legislação, ela começou então a bolar estratégias de como fazer isso. Existem 4 estratégias principais. A primeira é: o esgoto é gerado nas casas lá da Califórnia. Ele é enviado, então, para as estações de tratamento de esgoto, que é onde tem esses processos biológicos de tratamento, que a gente vai ver hoje, onde as bactérias se alimentam da matéria orgânica, tirando essa matéria orgânica da fase líquida e incorporando essa matéria orgânica, né, no peso corporal delas, em uma fase sólida que vai ser, então, separada da água. Posteriormente, vai para um tratamento avançado, onde eu removo os poluentes que não foram removidos no tratamento biológico, ou seja, aqueles que não são biodegradáveis, e alguns sais, tá? Essa água, então, depois do tratamento avançado, ela é bombeada no subsolo para o lençol. E aí, com isso, ainda passa pelo processo de infiltração. E aí, então, eu carrego, né, os lençóis freáticos que foram esgotados pelo uso da água do subsolo na Califórnia. Então, eu bombeio de volta para o solo, e aí, quando eu retiro isso do solo, eu faço um processo de desinfecção e abasteço a minha população. E aí, o esgoto é gerado. Outra estratégia seria o esgoto gerado, passa pelo tratamento convencional biológico, pelo tratamento avançado para remoção de nutrientes, sais e processos compostos orgânicos não biodegradáveis, e vai para aqueles mananciais superficiais de abastecimento que a gente viu na última aula, que são os mananciais, um dos primeiros constituintes lá do sistema de abastecimento de água, que podem ser tanto subterrâneos, né, quanto aqui, ó, os mananciais, né, quanto subterrâneos, quanto superficiais. Então, nesses 2 primeiros casos, no primeiro, né, o esgoto tratado pelos processos convencionais, ele vai para um manancial subterrâneo, de onde a água é retirada para abastecimento, e nesse caso aqui, ele vai para um manancial superficial. Do manancial superficial, vai para a estação de tratamento de água, como nós vimos na aula passada, coagulação, floculação, filtração, decantação, desinfecção, e volta para o abastecimento da população. A terceira alternativa, eu não tenho essa volta, tá, para os mananciais superficiais, do tratamento avançado, que é mais avançado do que foi aplicado aqui, ele já vai direto para a estação de tratamento de água. Então, se mistura as águas utilizadas como águas de abastecimento, que não são provenientes de mananciais, tá? São outras fontes, e vai para a estação de tratamento de água e volta para abastecer a população. E a última alternativa, né? Eu tenho apenas o tratamento avançado de efluentes, e esse tratamento avançado, então, é super avançado. Então, vocês estão vendo que aqui eu tenho um maisinho, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Então, é um tratamento muito avançado, como a exemplo aí do tratamento que é feito lá na Singapura, e isso, então, volta para a população como água potável, logo depois já da estação de tratamento de esgoto, seguida de um tratamento muito avançado, tá? Isso é uma tendência cada vez mais, tá, no nosso planeta. Por quê?
porque a gente está esgotando as fontes de água superficial limpa ou de uma qualidade razoável para ser tratada e utilizada como água de abastecimento. Então, cada vez mais a gente vai ter que reutilizar o esgoto, a água potável. No Brasil, a legislação ainda não permite que isso seja feito, tá? Que a população seja abastecida com água potável. As indústrias já fazem isso com o efluente industrial, que volta, né, para as indústrias para a realização das operações feitas ali dentro, tá? Então, as águas são utilizadas, são incorporadas diversas impurezas às águas, né, nos usos doméstico e industrial, principalmente. Isso altera a qualidade das águas e existe uma qualidade que pode, existe uma recomendação para a qualidade da água que pode, então, voltar para os rios, que seria, então, o padrão de lançamento de esgoto. Eu não posso lançar o esgoto sem tratamento nos rios. Eu preciso remover pelo menos 85% da matéria orgânica no estado de Minas Gerais, tá? Então, há um suporte legal com relação à qualidade da água que vai ser lançada nos rios, do esgoto, né, tratado, que vai ser lançado nos rios, e também a qualidade da água nos rios, que deve ser mantida mesmo após aquele lançamento, tá? Esse suporte legal a gente chama de padrão. Existem, então, os padrões de emissão, que é o padrão de lançamento de efluentes, tá? Então, eu vou emitir alguma coisa, eu vou lançar algo nos rios, nesse caso, o esgoto, ou os efluentes industriais, e o padrão de emissão, que é o padrão de qualidade da água. Nesse caso, então, eu vou ali na Lagoa da Pampulha ou na Lagoa dos Ingleses, tiro uma amostra e avalio qual a qualidade daquela água na Lagoa dos Ingleses ou na Lagoa da Pampulha, no momento em que eu tirei essa amostra. Então, eu tenho aqui um rio, né? Um rio que tem uma qualidade X, eu fui lá, tirei uma amostra, e a qualidade da água, ela estava boa. O que eu quero dizer uma qualidade de água boa? Isso, gente, vai variar de acordo com o que eu posso fazer com aquela água, né? Se é uma água em que eu posso nadar, eu posso pescar, eu posso navegar, eu posso utilizar para dessedentação de animais, né? Apenas com uma desinfecção, é uma qualidade de água boa. Agora, se é uma água onde eu não posso nem colocar o barco, como é o caso da Lagoa da Pampulha, né? De tão poluída que tá, aí a qualidade é ruim. Então, os padrões de qualidade ou os padrões de emissão, eles vão ser estabelecidos de acordo com os usos que eu posso fazer daquela água, tá? E aí, aqui na frente, então, eu tenho um lançamento de esgoto, tá? E isso aqui pode alterar a qualidade dessa água. Então, os padrões de emissão, eles vão dizer respeito à qualidade desse efluente aqui que é lançado, para que a qualidade da água que era boa aqui, ela permaneça boa aqui. Então, a legislação diz que o meu lançamento, ele não pode alterar a qualidade da água. E ele divide isso em classes, tá? Ele tem a classe especial 1, 2, 3 e 4, que define os usos que podem ser feitos por qualquer um, cada tipo de água. A classe especial é uma água muito limpa, destinada para abastecimento humano, para preservação do equilíbrio das águas das comunidades aquáticas, para a preservação do ambiente e unidades de conservação. Então, uma água super limpa. Essa água não pode nem receber efluentes, tá? Porque qualquer efluente que ela receber já vai fazer com que ela não seja mais uma água destinada à preservação do equilíbrio natural das comunidades. Ao passo que as águas de classe 1, elas têm alguns usos menos restritos, né, do que as águas de classe especial. Então, a qualidade delas já é um pouquinho alterada,
mas também é uma água muito boa, que pode ser usada para abastecimento da população, pode ser usada para proteção das comunidades aquáticas, recreação de contato primário, que é, por exemplo, natação, surf, tá? E irrigação. As águas de classe 2 já têm uma qualidade um pouco mais alterada, podendo ainda ser usada para abastecimento humano, aí com um tratamento mais avançado do que as águas de classe 1, proteção das comunidades aquáticas, recreação, irrigação e aquicultura. Só que essa irrigação aqui, né, ela é só para hortaliças e plantas frutíferas de parques e jardins, enquanto a de classe 1 eu ainda posso fazer a irrigação de hortaliças que são consumidas cruas, porque eu tenho menos risco de contaminação por doenças de veiculação hídrica, tá? As águas de classe 3 já são mais deterioradas, já não podem mais ser utilizadas para natação e outra recreação de contato primário. Pode ser usada para pesca, dessedentação de animais e recreação de contato secundário, para abastecimento humano, desde que eu tenha um tratamento avançado dessa água. E na classe 4, que é a água mais deteriorada de todas, eu posso apenas utilizar para navegação e harmonia paisagística. Então, se eu tinha aqui um rio que era inicialmente de classe 1, depois do meu lançamento, ele tem que continuar sendo um rio de classe 1, ou seja, eu não posso comprometer, né, os usos que são feitos da água desse rio com o meu lançamento, seja um efluente industrial ou um esgoto doméstico. E para isso, então, existem os padrões de lançamento que vão definir qual que é a qualidade da água que pode ser dos efluentes tratados que podem ser lançados nos rios. Então, o padrão de qualidade é para garantir a manutenção da qualidade das águas nos rios, garantindo, assim, a realização de diversos usos ou dos usos múltiplos dessas águas. E o padrão de lançamento é para garantir que aquele lançamento, ele não vai deteriorar a qualidade da água a ponto de trocar essa classe. Então, uma água de classe 1 vira classe 2 ou classe 3, ou a ponto de reduzir a restrição, né, dos usos, aumentar a restrição em relação aos usos que são feitos daquela água, tá? Tudo isso está nessas legislações, não precisa que vocês decorem, mas eu gosto de apresentar pelo menos o nome da lei que fala disso, tá? Então, a CONAMA 357 é essa que fala sobre a classificação dos corpos d'água. A CONAMA 430 de 2011 é a que fala sobre a emissão dos efluentes. Então, qual o padrão do esgoto, a qualidade do esgoto tratado que pode ser lançado nos rios. A Copancer 01 de 2008, ela é a legislação estadual que é equivalente à CONAMA 357 e à CONAMA 430. Então, a gente tem as legislações nacionais, que são padrões mais gerais, né, que vão se aplicar aí a todo o país, mas cada estado tem as suas especificidades, né? A nossa do estado de Minas Gerais é, por exemplo, a atividade de mineração, que é muito intensa. Então, a nossa legislação, principalmente aí a legislação ambiental, né, ela vai ser mais restrita do que a legislação nacional, no sentido de tentar controlar os impactos, né, ou prevenir os impactos dos principais tipos de atividades que são desenvolvidas aqui no nosso estado, tá? Temos também a portaria 2914 de 2011, que é aquela que fala sobre o padrão de potabilidade do Ministério da Saúde, e a CONAMA 274 de 2000, que fala sobre os padrões de balneabilidade, ou seja, os padrões da qualidade da água própria ou imprópria para banho. Eu posso tomar banho de mar? Eu posso tomar banho de lago, né? Isso vai me dizer, com relação à qualidade da água, o que vai me dizer é se a água está com qualidade que se adequa lá nos padrões de balneabilidade, tá? Bom, a CONAMA 357, então, é essa que especifica as classes dos corpos d'água. Aqui nós temos as classes, né, de água doce. Cada classe, então, pode ser utilizada para diferentes tipos de uso, tá? Sendo que a Lagoa da Pampulha, ela é um ambiente que é
classificado como classe 3. Então, eu posso utilizar a água da Lagoa da Pampulha para abastecimento humano? Posso, desde que eu faça um tratamento avançado. Mas apesar da Lagoa da Pampulha ser classificada como classe 3, a qualidade da água dela já se enquadra aí nos padrões de classe 4. Quando isso acontece, gente, cabe aos agentes, né, responsáveis pela gestão da qualidade daquela água tomar todas as medidas necessárias para que ela volte à qualidade de água de classe 3, tá? Então, aqui temos os parâmetros de qualidade para as águas de classe 1, 2, 3 e 4. Então, águas de classe 1, a cor natural, turbidez 40, sólidos dissolvidos 500, águas de classe 2 já aumenta um pouquinho. Oxigênio dissolvido maior que 6 em águas de classe 1, lembra lá dos peixes que morrem com oxigênio dissolvido abaixo de 3. Então, em águas de classe 1, que é de maior qualidade após as águas de classe especial, né? O oxigênio dissolvido ele tem que ser maior do que 6. Qualquer lançamento de matéria orgânica pode fazer com que isso reduza. Por quê? Porque as bactérias vão consumir o oxigênio para degradar essa matéria orgânica. Águas de classe 2, maior do que 5. Águas de classe 4, maior do que 4. E águas de classe 3, maior do que 4. E águas de classe 4, maior do que 2. Então, se eu for lá na Lagoa da Pampulha, medir o oxigênio dissolvido e ele estiver menor do que 4 miligramas por litro, isso quer dizer que ela não se enquadra mais num padrão de água de classe 3, ou seja, ela não pode mais ser utilizada para os diversos usos que são destinados ou possíveis de serem feitos com águas de classe 3, tá? Temos também padrões para nitrogênio, fósforo, mas os padrões mais restritivos são aqui, ó, matéria orgânica e oxigênio dissolvido. Já os padrões de lançamento, que são estabelecidos, então, pela CONAMA 430 de 2011, eles trazem as concentrações máximas de alguns contaminantes ou poluentes ou substâncias que podem ser lançados nos rios. Então, a gente tem aqui os padrões estabelecidos pela legislação federal, que é a CONAMA 430 de 2011, e os padrões estabelecidos pela legislação estadual, que eu falei com vocês, que é um pouco mais restritivo do que a legislação federal, porque ela considera as especificidades referentes ao estado de Minas Gerais. Qual legislação, então, eu tenho que seguir, né? Bom, como a do estado de Minas Gerais é mais restritiva, se eu seguir a do estado de Minas Gerais, eu estarei seguindo, naturalmente, a federal. Então, eu sempre vou seguir a legislação mais restritiva. Ah, professora, o meu pai tem uma fábrica de laticínios lá no interior de Minas. E o efluente que é gerado nessa fábrica de laticínios, ele é lançado no Rio Doce. Mas o Rio Doce, ele sai de Minas Gerais, passa pelo Espírito Santo e vai parar lá no Oceano Atlântico, né? E aí, existe alguma legislação que fale qual legislação que eu tenho que seguir? Porque nesse caso eu tenho a legislação federal, eu tenho a legislação do Estado de Minas Gerais, eu tenho a legislação do Estado do Espírito Santo, né? Gente, em todos os casos eu sempre vou seguir a legislação mais restritiva. Então, no caso de um efluente que seja lançado em um corpo d'água que passe em mais de um estado, que é o caso de todos os rios que passam por Minas Gerais, porque nenhum deles termina aqui, né? Ele vai ter que seguir sempre os padrões mais restritivos. Então, vou pegar a legislação federal, pegar a de Minas Gerais, vou pegar a do Espírito Santo. E aí, eu vou seguir aquelas
regras ou aquele parâmetro de qualidade sempre mais restritivo presente em cada uma delas. Com isso, né, eu estarei seguindo aí, com certeza, a legislação, todas as 3 legislações, tá? Então, os padrões de lançamento, eles trazem as concentrações máximas que podem estar presentes nesses efluentes que vão ser lançados nos rios. Então, a concentração de arsênio, que pode estar presente no esgoto, que é lançado no Ribeirão Arrudas, por exemplo, né, após o tratamento, é de 0,2 miligramas por litro no estado de Minas Gerais. Se ele tiver 0,3, eu já não posso lançar aquele esgoto. Eu estou em desacordo com os padrões de lançamento. Bário, cádmio, chumbo, a gente vê aqui, né, que como o estado de Minas Gerais, ele se destaca principalmente pela questão da mineração, os padrões voltados aí a alguns minerais, alguns metais, eles são mais restritivos no estado de Minas Gerais. Como, por exemplo, o cromo, que tem como sua porção aí fração mais tóxica o cromo hexavalente, que é o cromo 6+, tá? Na legislação federal, a concentração máxima permitida é de 0,1 miligramas por litro, enquanto que o padrão estadual, a soma tanto do hexavalente com o trivalente, que daria 1,1 miligrama por litro pela legislação federal, é de 0,5 miligramas por litro na legislação estadual. No caso dos parâmetros físico-químicos de qualidade da água, a legislação federal, ela exige uma remoção de mais ou igual a 60% de matéria orgânica, que é medida em termos de DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, enquanto que a legislação do Estado de Minas Gerais exige uma remoção de, no mínimo, 85% dessa matéria orgânica, tá? No caso da medição da matéria orgânica biodegradável e não biodegradável, que é medida pela DQO, não há padrão pela legislação federal, e a legislação estadual, ela exige aí mais do que 75% de remoção, tá? Outras substâncias também, químicas também eu tenho padrões, mas eles são iguais aí com relação à legislação nacional e à legislação estadual. Então, eu tenho um esgoto ou um efluente, né, que contém matéria orgânica em forma de sólidos em suspensão e sólidos dissolvidos, que são aqueles que estão dissolvidos na água. Ele tem nitrogênio, tem fósforo, tem micro-organismos. E tudo isso, então, vai ser removido no processo de tratamento de efluentes, onde eu retiro essas impurezas que estão presentes na água antes de voltar com ela para os rios ou para o ambiente natural. Então, os efluentes ou o esgoto, ele tem características físicas, que são sólidos, cor e odor. Esse geralmente é dado pelos sólidos suspensos. Características químicas, como a presença de matéria orgânica, hidrocarbonetos, gorduras, carboidratos, proteínas, aminoácidos, tá? Compostos inorgânicos, como nitrogênio, fósforo, cloreto, sódio, potássio, cianeto, gases, como sulfetos, metano, oxigênio, carbono, hidrocarbonetos, compostos orgânicos voláteis, e biológicos, como restos de animais, vegetais, bactérias, vírus, vermes e ovos de omintos, e patógenos, né, que são organismos que vão causar doenças. Tudo isso, então, tem que ser removido da fase líquida para que eu possa voltar com essa água para o ambiente. E essa remoção, ela tem que seguir essas porcentagens aqui, ou esse padrão exigido pela legislação. Então, se eu tenho cerca de 300 miligramas por litro de matéria orgânica, medida em forma de DBO no esgoto, eu tenho que remover
85% dessa matéria orgânica antes de lançar essa água no rio. Essa água contendo impurezas no rio, tá? Se eu tenho uma concentração de 1 miligrama por litro de arsênio, eu tenho que remover 0,8 miligramas para que eu possa chegar a uma concentração de 0,2 e lançar esse arsênio no rio, né? Os metais, eles entram aqui nos compostos inorgânicos, tá? Então, o processo de tratamento que vai ser aplicado aqui nas nossas estações de tratamento de esgoto, eles visam o enquadramento, né, do efluente. Então, as características desse efluente contendo impurezas, elas vão, então, ter que cumprir essas características aqui, né? Então, eles vão visar o cumprimento dessa legislação de lançamento de efluentes. Então, aí, a partir do momento que eu removi 85% da matéria orgânica, eu ajustei as concentrações de metais, sólidos e outras substâncias, eu posso, então, lançar esse efluente nesse rio, tá? No Brasil, a nossa legislação, ela visa principalmente a remoção de matéria orgânica. Então, as estações de tratamento de esgoto e efluentes, elas vão ser desenhadas e projetadas visando a remoção da matéria orgânica. E a matéria inorgânica, os nutrientes, nitrogênio e fósforo e os patógenos ou micro-organismos que estão presentes ali, não vão ser removidos, tá? Então, a gente para na remoção da matéria orgânica e matéria orgânica não biodegradável, micro-organismos, é tudo lançado nos rios. Então, a nossa legislação, ela precisa ser um pouco mais restritiva para garantir também a remoção de outros poluentes que não a matéria orgânica, evitando, assim, um impacto muito grande à qualidade das águas e a redução do número de usos que podem ser feitos daquela água, tá? Gente, agora que eu dei essa introdução, né, sobre os principais impactos do lançamento do esgoto nos rios, e os padrões, né, que são aplicados à remoção desses poluentes do esgoto e dos efluentes antes deles serem lançados nas águas, eu vou parar esse vídeo por aqui, porque ele já está ficando muito longo, e eu vou gravar então agora só sobre como é feito o processo de tratamento do esgoto, tá? Principalmente, quando for um passo que é sobre os efluentes industriais, que é mais aplicado em indústrias, eu vou fazer essa especificação para vocês, tá? Então, para não ficar muito maçante, eu vou parar esse vídeo por aqui e eu vou gravar um próximo só sobre o tratamento dos efluentes, os passos que são utilizados para remover essa matéria orgânica, esses sólidos, esses sais do esgoto e lançar uma água de maior qualidade de volta para o ambiente natural, tá bom? Eu espero que vocês tenham ficado até aqui. Deixem um comentário de vocês e o like no final aí do vídeo.